Vamos para o grupo E, que é o grupo da Alemanha. E é um grupo que, como eu citei antes, tem uma equipe muito, muito abaixo, né? Que nem no grupo do Brasil. Esse grupo é parecido até com o grupo do Brasil, né? Tem o Curaçao ali que vai dar pontos para todo mundo, né? Esse grupo. E a Alemanha já de cara pega o Curaçao. E a Alemanha não é o tipo de seleção como o Brasil, às vezes a Argentina faz, que tá ganhando o jogo de 1-2-0, começa a fazer catimba, começa a tocar a bola para trás, fazer firula, né? A Alemanha gosta de meter 7, 10 se puder, né? Como o Bayern também gosta de fazer. Então eu acredito que a Alemanha estreia aí fazendo uma boa, uma goleada para cima do Curaçao. O Curaçao até deu uma reforçada aí no time, tá? Ou seja, conseguiu. O Curaçao pertencia à Holanda, né? Até pouco tempo, eu acho. E tem muitos jogadores aí que foram destaque ali no Curaçao e acabaram indo para o futebol holandês para a base dos times. E aí são jogadores que na verdade são holandeses de nascimento, mas que têm cidadania de Curaçao. Então conseguiram se naturalizar. O maior exemplo aqui é o Tahith Chong, né? Que é um jogador que é formado na base do Manchester United que não acabou sendo o que se esperava dele, mas é um jogador talentoso, um canhoto, bom jogador. Tem o Juninho Bacuna, jogador um dos mais experientes do Curaçao, um dos maiores, se não o maior jogador da história do Curaçao, e também o Floranos. Então aqui a gente tem a Alemanha, os grandes craques da Alemanha, ao meu ver, hoje, o Florian Wirtz talvez seja o melhor tecnicamente, o Kimmich, o grande líder, o Musiala, o 10, criador, né? Um cara que quebra linhas, parece que tem cola no pé dele. Mas a Alemanha tem um timaço também, né? A Alemanha também não tá. Eu vejo a Alemanha parecida com o Brasil, é uma equipe que não tá uma fase tão grande assim, mas que tem uma enormidade de craques, né? Tem uma defesa muito boa, Jonathan Tah, Rudiger, né? Não sei se o Neuer vai jogar, acredito que não, mas tem o Ter Stegen, tem craque em todas as posições, então tem condições de fazer uma boa Copa. E é aquela história que eu sempre falo, né? Brasil, Alemanha e Itália, se elas passam de fase depois, meus amigos, ninguém segura. Se embala, é difícil de segurar, a camisa pesa pra caramba. Então a Alemanha é a favorita desse grupo. Costa do Marfim e Equador têm um grande equilíbrio, tá? São duas equipes boas, muito boas, tá? Que podem surpreender. Mais ainda, eu acho o Equador. A Costa do Marfim tem aí como destaques o Sebastian Haller, que é um atacante muito grande, já jogou no Ajax. O Indicá, que é zagueirão da Roma, um ótimo zagueiro. O Frank Kessié, meio-campo, ex-Barcelona, hoje está no futebol árabe. Então, vai dar bastante trabalho para a Alemanha. E a Alemanha tem um histórico de problemas com times africanos, né? A gente pega aí as Copas de. A Copa de 2014, por exemplo, né? A Copa de 2014 para mim é emblemática. A Alemanha ela foi campeã, sobrou com quase todos os times, né? Meteu 7 no Brasil e tudo mais, mas quando ela enfrentou na fase de grupos Gana, foi 2-2. Com um golzinho do Klose no final do jogo de cabeça, chorado. E com a Argélia, quem não lembra, quase que o jogo foi para os pênaltis. Foi até a prorrogação, um jogo em que a Alemanha passou um sufoco danado, né? E que o Neuer chegou a jogar até como um líbero, né? Nesse jogo. E a Costa do Marfim tem essa característica de jogadores muito fortes, habilidosos, né? Tem um ataque bem forte também. O Equador, ao meu ver, tem um time bem completo. A gente pegar aqui nas eliminatórias, o Equador foi segundo colocado, acima do Brasil, acima do Uruguai. E a gente tem que lembrar que o Equador ele começou com menos 3 pontos nessa eliminatória. Então o Equador quase que faria pontos para brigar lá em cima com a Argentina. É claro que aqui o Equador ainda se escora um pouco na altitude, mas não foi só na altitude, né, que ele fez pontos. Ele tirou bastante ponto de equipes fortes fora de casa. Principais destaques: o Moisés Caicedo, melhor jogador ali do Chelsea, a meu ver. O Hincapié, eu coloquei aqui como um dos destaques, está jogando muito bem no Arsenal, mas poderia também colocar o Pacho, né, que é um zagueiraço ali que está jogando no PSG. E tem outros jogadores também de muita qualidade ali nesse time do Equador. E também não dá para não citar o Ener Valencia, que é um jogador que teve uma má fase aí no Inter, né? Mas que quando ele chega na seleção, ele se transforma e continua fazendo muitos gols. Então, a minha classificação projetada é com a Alemanha primeiro colocada, Equador segundo, provavelmente Costa do Marfim ou Equador, quem ficar em terceiro nesse grupo também vai se classificar, porque é possível acontecer uma goleada para cima de Curaçao aqui, né? Então, essa é a minha classificação projetada desse grupo. O grupo E, aqui o André está falando que passa a Alemanha e Costa do Marfim.